Vocês estão bem? Então, bom dia. Bom dia. Olha para a pessoa do seu lado e fala, bom dia. É isso aí, glória a Deus. Eis-me aqui de novo. Estava orando, sobre o tema da ministração dessa semana. E eu sempre peço a Deus, assim, para ser bem fiel àquilo que Deus quer comunicar à igreja, né? Então, a gente não tem o hábito de pegar nada pronto e a gente fala, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer comunicar? O que a gente precisa aprender, nessa manhã, nesse dia? E eu creio que nós somos um povo que precisa estar em constante aprendizado. Vocês acreditam nisso? E todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes que eu penso na palavra, toda vez que eu oro, pela palavra, eu sempre penso que a gente precisa voltar à nossa essência. Porque tudo que foi escrito na palavra de Deus, foi escrito para o nosso ensino, a Bíblia fala. E eu sempre lembro disso, que ao longo da nossa caminhada, a gente vai se perdendo, a gente esquece das coisas. É ou não é? A gente se esquece. Então a gente sempre tem que voltar, Sempre tem que voltar à essência, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu fui tão ministrado no louvor hoje, tão ministrado com aquela música, de saudar o Rei Jesus. Essa é a nossa essência. Nós estamos aqui como corpo de Cristo nessa igreja por um motivo, por causa de Cristo, não tem outra coisa, não tem nada que deva, saltar aos nossos olhos e queimar no nosso coração que não seja Cristo. Então a gente precisa voltar para esse lugar. E eu fiquei pensando muito nesse tema, e o Senhor tem falado muito comigo sobre humildade, que foi algo, uma característica, muito presente no caráter de Jesus, E eu acredito que já compartilhei, algumas vezes aqui sobre como Deus trabalhou e trabalha até hoje, no meu temperamento. E se você é como eu também, tem um temperamento um pouco mais quente, é tão difícil da gente ser humilde de vez em quando, gente. E no meu caso, já passei por muitas situações onde eu sempre achei que eu fosse a dona da verdade, onde eu sempre achei que eu fosse a mais certa. E não é bem assim as coisas, Eu creio que o Senhor nos criou, Ele não errou, Da forma que Ele nos criou, com o temperamento que Ele nos criou, Ele não errou. E olha para a pessoa do seu lado e fala assim, Deus não errou quando Ele te criou. Ele não errou. Deus não erra, gente. Deus nunca erra. E algumas vezes, quando eu me deparava com pessoas mais calmas e mais tranquilas, eu falava, nossa, eu queria ser assim. Eu queria ser mais calma, eu queria ser mais tranquila. E tem gente que fala que não parece, mas vocês não sabem, gente. E eu fico pensando sobre isso, Eu falo, como a gente precisa ser mais humilde, como a gente precisa crescer mais nisso, E o Senhor tem trabalhado muito isso na minha vida. Ele tem trabalhado bastante. Nós fizemos um curso do Nova Mulher há 2 anos atrás. É isso, Jaque? 2 anos atrás, onde nós estudamos sobre os nossos temperamentos. E eu nunca tinha ouvido, agora está na moda, A gente escuta falar muito dos temperamentos, mas naquela época eu nem sabia, não falava muito sobre isso, E quando a pastora Esther ministrou, eu falei, nossa, mas então Deus fez certo, Ele fez cada um do jeito certo, com o temperamento certo. Então eu não preciso me sentir assim. Eu não preciso querer ser a outra pessoa. Eu não preciso querer falar igual a outra pessoa. Porque Deus nos criou de forma diferente. E nós precisamos compreender que existe beleza em cada temperamento, em cada personalidade, em cada fisionomia. Eu sempre falo isso, Minha irmã não está aqui hoje, mas ela toca bateria, E nós somos gêmeas do mesmo óvulo, mas nós somos completamente diferentes. Então o Senhor nos criou assim. Eu sempre falo sobre isso porque eu creio que uma falha grande que existe no coração das pessoas é não saber quem elas são. E nós não seremos satisfeitos no Senhor, em Cristo, se nós não compreendermos que nós somos seres únicos. E que nós precisamos ser satisfeitos com o que Deus nos criou para ser, no propósito que Deus nos criou para ser. Você crê que você tem um propósito? Você crê que você tem um chamado? Então Deus tem um propósito para cada um de nós. E se você não sabia disso até hoje, eu quero te dizer que Deus tem um propósito para a sua vida específico
que é honrar o nome dEle, é glorificar o nome dEle, é falar de Cristo. Amém? Pode pôr o tema para mim, Fê? Você vai mudando. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, fiquei pensando muito na minha vida, né? Sobre humildade no propósito, porque nós estamos numa caminhada com Cristo, e que eu acredito que quanto mais conhecimento nós temos da palavra de Deus, mais orgulhosos nós podemos ser. Porque quanto mais conhecimento, mais nós podemos achar e falar para nós mesmos que nós sabemos de muita coisa. Então, eu sou fera, porque eu sei. Mas eu quero dizer para você que por mais conhecimento bíblico e caminhada cristã que você tenha, pode ser que você seja um cristão de berço, né? Ou pode ser que você tenha se convertido há pouco tempo, tenha conhecido Jesus há pouco tempo. Eu quero te dizer que se você tem muito conhecimento ou não, vai chegar um momento da nossa vida em que o conhecimento da palavra somente não vai bastar. Porque nós vamos precisar colocar a nossa fé em prática. Só saber dos versículos não adianta. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer no que Deus quer que a gente viva. E é por isso que eu falo que se nós não tivermos humildade para reconhecer quem Deus é nas nossas vidas, para reconhecer que Ele nos deixou uma palavra, né, a sua palavra, que é o que vai dar propósito para a nossa vida também, se a gente não reconhecer, dificilmente a gente vai conseguir cumprir o propósito com êxito. E eu fiquei pensando, eu tenho estudado, né, sobre o Pentateuco, sobre os primeiros livros da Bíblia, e o Senhor falou muito comigo através da vida de Moisés, e eu nunca imaginei que eu fosse falar sobre isso. Porque a gente já conhece a vida de Moisés, muitos de nós já conhecem, né? E eu acho tão complexo, porque ele foi um homem tão usado. A Bíblia diz que ele foi chamado amigo de Deus, que ele viu Deus face a face, que o Senhor o chamou para um propósito. E eu falo, gente, eu não sei, como que a gente prega sobre Moisés? Como que fala sobre Moisés? E o Senhor falou assim, eu quero que você fale sobre ele. E, claro, né? Eu não vou falar tudo sobre o que ele fez, porque tem tanta coisa que Moisés fez. Ele foi um homem levantado por Deus para fazer tanta coisa, para libertar o povo, e ele passou por tanta coisa, mas eu quero focar numa característica que o Senhor falou muito comigo sobre a vida dele, que foi a humildade para o propósito. Então, se você trouxe sua Bíblia, queria que você abrisse em Êxodo 3. Êxodo 3, a partir do verso 1, e diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que essa sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então, aqui em Êxodo, né, quando o Senhor aparece para Moisés, e algo que o Senhor falou muito comigo é que Moisés, ele estava fazendo o quê quando ele foi chamado por Deus, quando ele teve o encontro com Deus? Moisés, ele estava trabalhando. Moisés estava trabalhando. E o que Moisés ele fazia, né? Ele pastoreava ovelhas. Moisés não fazia nada de tão grande, de tão evidente, né? Moisés era um simples pastor de ovelhas. E o que eu quero dizer para você é que Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para você. Só que muitas vezes a gente acha que para a gente cumprir o propósito que Deus tem para a gente precisa estar fazendo uma grande coisa. A gente já precisa estar envolvido num grande ministério ou fazendo algo muito grande para Deus. Quero dizer para você que não é assim. Não precisa ser assim, porque um dos grandes homens de Deus que libertou o povo do Egito, ele foi um homem que começou pastoreando ovelhas. A exemplo do próprio Jesus Cristo. O que Jesus fazia, gente? Ele era carpinteiro. E glória a Deus, porque
não é da onde nós começamos. E até porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu gostaria de ser carpinteira, porque eu gosto tanto das coisas. Eu acho que eu ia fazer todas as coisas do meu gosto. Eu acho coisa mais linda, né? Então, independente do que você está fazendo, não importa o que você está fazendo, não importa onde você trabalha, não importa a família que você nasceu, Deus tem um propósito para você. Deus, Ele tem um propósito para você. Só que você precisa abrir os olhos para isso. Ah, mas então eu vou cumprir meu propósito só depois que eu me formar da faculdade. Jovens, adolescentes, não. É agora, vocês vão começar agora. Onde vocês estão agora? É agora que vocês começam. Outra característica de Moisés, Deus, né? O anjo do Senhor apareceu ali naquela chama de fogo. Moisés, ele se interessou em chegar perto. A Bíblia fala ali, olha só. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia. E ele mesmo falou, que impressionante. Eu quero ver isso de perto. Moisés quis ver a presença de Deus de perto. Sabe, gente, isso mostra que ele foi humilde para querer se achegar a Deus. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa caminhada cristã nos faz achar que a gente já sabe e a gente não precisa se aproximar de Deus, a gente não investe tempo, né? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, vindo para a igreja, fazendo o nosso devocional. Então, um dos grandes homens de Deus, chamado por Deus, ele se interessou em ouvir a voz do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Qual tem sido o seu interesse, a sua fome, a sua sede pela presença de Deus? Isso fala de humildade, gente. Porque a humildade, eu até escrevi aqui, eu não coloquei em slide, diz assim que é alguém modesto, que não se valoriza demasiadamente. Ou seja, é alguém que reconhece, né, que ele não é tudo na vida. Alguém humilde é assim, eu não estou falando humilde daquele que não tem nada. Porque eu perguntei para minha filha, eu falei, filha, estou fazendo tema, falando de humildade. Mãe, a minha professora falou que humildes são aquelas pessoas que não têm nada. Aí eu falei, mas não é nesse contexto que eu quero falar. Humilde é aquele que não é orgulhoso. Humilde é aquele que sabe que depende de Deus, que se interessa por Deus. Então, quando você está aqui na igreja, quando você está na sua célula, qual é o tipo de interesse? Sabe, quando eu cheguei aqui na igreja, a primeira vez quando eu entrei aqui, eu falei, Senhor, que delícia estar aqui, experimentar da Tua presença. Nós precisamos ter interesse por Deus, gente. É isso que o Senhor quer, Ele quer interesse. A Bíblia fala, né? Se nós nos achegarmos até Ele, Ele se achegará até nós. É algo que tem que partir de nós. Mas para isso nós precisamos reconhecer que a gente precisa. Porque, gente, Jesus não é um objeto que a gente vai colocar na prateleira, na estante da nossa casa e falar assim, Jesus é legal. E a gente vai pegar Ele só quando a gente estiver precisando de uma bênção. Não é assim. Jesus é para quem sabe que precisa. Você precisa de Jesus? Eu preciso, gente. Todos os dias eu preciso de Jesus. Todos os dias eu preciso aprender com Jesus. Amém? Continuando, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O Senhor entregou a Moisés uma grande missão, que foi libertar o povo da escravidão. Eu posso falar uma coisa para vocês? Até hoje, a missão continua a mesma. Até hoje, a missão não mudou. O Senhor tem nos chamado para resgatar pessoas, para resgatar vidas que estão cativas. Até hoje, nós precisamos falar de alguém que nos liberta, de alguém que com mão forte nos liberta.
Quem que nos liberta é Cristo. Nós temos esse conhecimento e é por isso que é esse o nosso propósito de vida. Então não importa o tamanho da missão, se é Ele que te chama, Ele é poderoso para realizar qualquer coisa. Você crê nisso? Se é Ele que te chama, Ele é poderoso. Então você pode ir, você não precisa ter medo. Deus chama um homem para libertar um povo. Isso quer dizer o quê? Que o propósito de Deus nunca envolve somente nós, mas envolve muitas pessoas, envolve o povo de Deus. Mas nós somos egoístas. Se hoje o Senhor respondesse positivamente todas as suas orações, quantas pessoas seriam abençoadas? Se todas as orações que você fez hoje de manhã, a hora que você acordou, Deus falasse assim, vou responder todas elas, o que aconteceria com o mundo? Ou somente você e a sua casa seriam beneficiados? Isso fala de um coração que ora pensando no povo de Deus, ou um coração que ora pensando em si mesmo. E eu não estou falando que você não pode orar por você, ou por coisas que você deseja, não é isso. Eu estou falando que nós, por natureza, nós nascemos egoístas. Nós nascemos um povo assim, um povo que tem a natureza pecaminosa. E às vezes a gente acha que o que Deus quer fazer na nossa vida tem a ver só com a gente, só com o nosso próprio bem, com as nossas próprias mesas. Mas eu vou te falar, Deus te chama para um propósito maior que envolve muitas pessoas, envolve nações, envolve uma cidade, envolve o seu trabalho todo, envolve a sua casa toda. Eu não sei qual que é o contexto da sua casa, mas se você é o único convertido lá, eu quero te dizer, Deus te chama para libertar toda a sua casa, e chama você. E se é Ele que te chama, Ele pode fazer através de você, então por isso você não pode ter medo. O desejo de Deus é sempre de levar o seu povo para um lugar melhor, né? Ali Ele fala, gente, que coisa maravilhosa, decidir livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Quem quer morar numa terra boa e vasta? Quem quer morar numa terra que emana leite e mel? Quem quer morar numa terra assim? Sabe por quê, gente? Às vezes a gente acha que o desejo de Deus, quando a gente passa por muita luta, muita dificuldade, a gente acha que o desejo de Deus é nos destruir. Mas o desejo de Deus nunca foi destruir o seu povo, porque desde o Éden até Apocalipse a gente vê a obra de Jesus sendo construída e consumada o tempo todo, Deus trazendo alguém, Deus levantando um homem, Deus levantando alguém, para quê? Para trazer liberdade para o seu povo, para levar o seu povo para um lugar muito melhor. O Senhor quer te levar para um lugar melhor, o Senhor não quer deixar você do jeito que você está. Isso tem que te animar. Jesus, gente, não veio para dar uma vida medíocre para nós. A Bíblia fala que Ele veio para nos dar uma vida abundante, uma vida muito maior daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Mas às vezes a gente se contenta com muito pouco, às vezes a gente acha que o nosso propósito envolve só aqui, ó, em volta do nosso próprio umbigo. É as minhas coisas, as minhas bênçãos, é os meus desejos, é o que eu quero para minha casa, é o que eu quero para o meu filho, para minha família. Não é assim. O propósito de Deus para a sua vida envolve muita coisa, envolve algo muito grande. Amém? Êxodo 4, de 1 a 5 diz assim: Moisés respondeu, se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem o que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu para você. Então Moisés, ele já estava tendo a crise dele. Alguns de vocês já conhecem a história de Moisés, né? Quando o Senhor chamou Moisés, não dá para a gente ler tudo, falar tudo de Moisés, mas Moisés deu várias desculpas, assim como eu já dei várias desculpas. Gente, o que mais me exige de obediência está aqui. As minhas amigas sabem. Como eu preciso obedecer o Senhor para estar aqui.
Porque a gente fala igual Moisés, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Tudo a gente fala, eu não sei, a gente dá desculpas para aquilo que Deus quer fazer através de você, né? E Deus, mas para Deus, gente, para Deus não funciona o negócio da desculpa. Para Deus não funciona. O que Deus fez? Quando Ele falou, Senhor, mas e se o pessoal não acreditar em mim? O que eu faço? Aí Deus falou assim, o que você tem na mão? Né? Aquele versículo que a gente leu, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Deus falou, então me dá a sua vara. Porque o que importa para Deus não é a ferramenta que a gente tem na mão. Essa ferramenta está sendo abençoada por Deus. Você não precisa ter uma grande coisa para você fazer a obra de Deus. Você não precisa ter uma grande coisa. Moisés só tinha uma vara, e eu vou falar, era a ferramenta de trabalho dele. Ele trabalhava todo dia com aquilo, né, com o cajado, ele pastoreava as ovelhas com aquilo. Deus fez da ferramenta de trabalho dele, do dia a dia, algo poderoso. Para ajudar a fazer o povo acreditar que ele era enviado por Deus. Eu quero te falar uma coisa, o que você tem na tua mão? Se Deus te chamou, Deus está com você, Deus já te ungiu. Você já tem uma vara ungida. Deus não precisa de coisas grandes para começar algo na nossa vida. Você tem um cajado? Você está disposto? Peça para Deus ungir seu cajado. Peça para Deus ungir sua boca onde você está. Peça para Deus ungir suas mãos, os seus pés. Peça para Deus, é isso que você precisa. Você não precisa ter uma grande coisa para você começar. Um grande homem de Deus só tinha um cajado, mas na mão de Deus foi poderoso. Quantas coisas Moisés não fez diante do faraó para libertar o povo com esse cajado? Deus falou assim, você está achando que você não é nada, então você precisa de alguma coisa, você precisa de algo, então o que você tem na mão, me dá aí que eu vou fazer. Assim como o pastor Diego pregou, você só tem 5 pães e 2 peixes, não tem problema. 5 pães e 2 peixes na mão de Deus é muita coisa. Um cajado na mão de Deus é muita coisa. Você só precisa estar disposto. Então você não precisa começar nada grande na sua vida. Começar muito grande, você não precisa disso. Comece onde você está. Onde você está agora, começa agora. Seja o bom servo. Não importa o que você tem, o que você faz. A Bíblia fala, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Você só tem um cajado? Seja fiel com o que Deus está te dando. Líderes, né? Quantas histórias de liderança a gente acompanhou aqui. Às vezes o líder começa com uma pessoa na célula, 2 pessoas na célula. Sabe o que você tem que fazer quando você tem tão pouca gente assim? Faça com mais zelo e excelência ainda. Porque a Bíblia fala, seja fiel nesse pouco que eu estou te dando. Se é uma pessoa que Deus deu para cuidar, zele por essa vida. É uma vida. Gente, Deus não ama as paredes, as cadeiras, as coisas não. Deus ama as vidas. Jesus deu a vida dele pelas vidas, pelas nossas vidas. Então o que Deus está te dando? Quais são as pessoas que Deus está te dando? Cuide delas com zelo, fale da palavra de Deus com zelo. Não tem problema, seja um servo bom para administrar o que Deus te deu. A casa que você mora pode ser que não seja a casa dos seus sonhos. O emprego que você tem pode ser que não seja o emprego dos teus sonhos. Mas se Deus te deu, e isso não é o lugar ainda onde você almeja, é onde Deus quer te levar, seja um servo fiel. Trabalhe honestamente. Seja humilde para reconhecer que você não chegou ainda onde você quer, mas é isso que Deus está te dando agora. Então seja fiel. Moisés foi fiel com aquilo que ele tinha. Ele nem sabia nada. E ainda terceirizou, né? Porque falou, não sei falar. E deu tantas desculpas. E daí o Senhor falou assim para ele, então chama o seu irmão Arão, porque eu sei que ele fala bem. Então que ele seja, né? O seu porta-voz. Mas nós não iremos terceirizar o que Deus está pedindo para a gente fazer. Nós somos os servos que obedecem, ouvem a voz do Senhor. E nós obedecemos e nós vamos. Não se envergonhe do que você tem e nem de quem você é. Então não queira ser a outra pessoa. Sabe, gente, para a gente conseguir
Cumprir o propósito de Deus, nós não podemos almejar aquilo que Deus não tem para nós. Às vezes a gente quer ser a outra pessoa, às vezes a gente quer ter a casa da outra pessoa, às vezes a gente quer ter a fisionomia, o corpo da outra pessoa, às vezes a gente quer ter os dons das outras pessoas. Deus deu o dom para cada um de nós para servir e edificar o corpo de Cristo. Os dons não é nem para a gente se servir, é para servir o corpo de Cristo. Então você não pode ter vergonha. Não tenha vergonha de quem você é. Seja humilde para aceitar quem você é. Senhor, o Senhor me fez assim, então me usa assim mesmo. E aquilo que o Senhor tem que mudar, o Senhor vai mudando em mim. Mas nós não podemos ter vergonha de quem nós somos. Gente, quantas pessoas eu já aconselhei, já atendi que tinha vergonha de quem era. Eu não vou fazer porque eu sou assim, eu não vou fazer porque... Nós não podemos dar desculpa. Abençoe o que você tem. Aquilo que eu falei, se você tem só um cajado, abençoa o cajado. Só tem uma ovelha, abençoa a sua ovelha. Seja a boca de Deus. O quanto a sua casa é ungida, o quanto você tem abençoado a sua casa, o quanto você tem abençoado seus filhos. Tudo que você tem que ser usado para Deus. Tudo que nós temos tem que ser usado para Deus. Sabe, gente, essa é uma palavra tão arroz com feijão, mas é isso que vai sustentar a nossa vida até o final. Se nós não tivermos a nossa essência humilde, reconhecendo que Deus é tudo na nossa vida, reconhecendo tudo aquilo que Ele tem dado para a gente poder crescer, para a gente avançar o reino, para a gente conseguir falar da palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, gente, nós estamos sendo igual Satanás, orgulhosos, achando que a gente sabe de tudo. Então a humildade é uma característica muito importante para todos nós. Por isso que nós temos que ser satisfeitos em quem Deus nos fez e o que Deus está nos dando, mas não acomodados. Então Deus me fez assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Não é assim. Nós não podemos ser acomodados. Quantos creem que Deus quer levar a gente para um nível maior de maturidade espiritual? E esse que é o problema, muitas vezes, que quanto mais maturidade espiritual, às vezes mais orgulhoso a gente pode achar que a gente é. Por isso que a humildade é muito importante para a gente conseguir avançar. Então, eu queria que você refletisse sobre o que Deus tem dado para você agora. Começa. O que Deus tem dado para você? Humilde para reconhecer o nome de Deus. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem eu sou para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Qual é o nome mais importante? Hoje a gente vive numa geração onde as pessoas são reconhecidas pelo nome. O fulano, a fulana, aquilo que ela faz, aquilo que ela é, o emprego que ela tem, o quanto de dinheiro ela tem, o que ela mostra que ela é na rede social. Hoje nós somos reconhecidos assim. Mas Deus fala o quê? Qual é o nome que está acima de todo nome? Sabe, gente, nós não podemos querer ser mais que Deus. Por que a gente quer que o nosso nome apareça? Por que a gente quer que o nosso nome esteja escrito em algum lugar? Sabe, nós estamos numa jornada de leitura em Hebreus. E é interessante que o livro de Hebreus, ele não tem o nome do autor na Bíblia. Existem algumas pessoas, alguns estudiosos que falam
que pode ter sido escrito por Apolo, que pode ter escrito por Paulo, enfim. Mas não se tem certeza de quem escreveu o livro de Hebreus. E eu fiquei pensando sobre isso essa semana também. Porque o conteúdo do livro, o autor ele quis ressaltar muito a superioridade de quem Cristo é. E eu acredito que assim é na nossa vida, quando nós estamos preocupados em falar da superioridade de Cristo nas nossas vidas, a gente nem se preocupa em colocar o nosso nome em algum lugar. Quantos de nós, se escrevesse algum livro da Bíblia, a gente não gostaria de colocar, fui eu que escrevi esse livro, eu que recebi a revelação de Deus. E eu achei extraordinário o autor de Hebreus, ele nem é mencionado. Assim como aquele menino, né, que deu os 5 pães e os 2 peixes, ele nem mencionado na Bíblia, ninguém nem sabe o nome dele, porque não é importante. E é isso que nós precisamos entender. O que é importante é reconhecer o nome de Deus nas nossas vidas. Se você está aqui hoje, Deus que te trouxe. Não é quem te convidou. A gente tem que honrar sim as pessoas, inclusive essa igreja tem, né? Nós temos uma cultura de honra aqui dentro, nós honramos, porque a Bíblia também fala que nós devemos honrar a quem merece ser honrado, mas o nome que está acima de todo nome, o nome que tem que ser exaltado, o nome que tem que ser glorificado, o nome que tem que aparecer através das nossas vidas, é do Senhor. E quantas vezes a gente encontra pessoas, né? Gente, já que tem uma caminhada cristã, não, mas eu já fiz isso para o Senhor, eu já fiz não sei o quê, eu já participei de não sei quantas conferências, eu já participei de não sei quantos disso, não sei quantos daquilo. Irmão, e Jesus está onde? Só você que aparece. É muito fácil da gente conhecer alguém que teve um encontro com Cristo. É só você ver se ela fala mais daquilo que Jesus fez ou daquilo que ela é. E disso a gente encontra muito. Isso é falta de humildade, gente. Porque isso daí é um passo para você ser glorificado por si mesmo. Por isso que a humildade é tão importante. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Quem Deus é na sua vida. Quem Jesus é na sua vida. Jesus não é o esmilinguido, não, gente. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele não é qualquer pessoa. E é por isso que é o nome dele que tem que ser exaltado. A gente estava cantando aqui, saudai o Rei Jesus. Ele é o Rei. Sabe, toda vez que tem eleições, todo mundo fica com medo. Quem vai assumir o governo? Quem vai assumir o governo do país? Quem vai assumir o governo da cidade? Nós não precisamos ter medo, sabe por quê? Porque o povo de Deus não precisa pensar em quem vai assumir o governo. No reino de Deus, Ele governa. Ele é o nome que governa. Ele é o Deus que governa. É por isso que a gente tem que ajustar os nossos olhos para saber quem Deus é, Ele é o eu sou. Eu sou, não é você que é, nem eu sou, Ele que é. É Ele que merece todas as coisas. E é por isso que a gente tem que colocar o nosso coração nesse lugar da humildade. Gente, eu fui quebrada essa semana também. Que semana desafiadora, misericórdia. Glória a Deus pelas misericórdias que todo dia se renovando. Eu falava, Senhor, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Ele falou assim, eu quero te quebrar. Você vai falar sobre humildade, você tem que ser a primeira a reconhecer que eu tenho controle. Você não tem o controle da sua vida, não. Você não controla nem o dia que você menstrua. Nós não temos o controle de nada. Mas Ele tem. E é por isso que Ele merece a honra. É o nome dEle que tem que ser exaltado na nossa boca. Somos nós. Glória a Deus pelos dons que Deus te deu. Mas os seus dons é para servir o corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo. Você não vai se edificar. O orar em línguas, você se edifica a si próprio. Agora os dons, aquilo que aparece, é para abençoar o corpo. É para abençoar o povo de Deus. Isso é muito sério, gente. Isso não é uma brincadeira, não. Filipenses 2, 5, 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo a que deveria se apegar,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus era Deus, Jesus podia ter sido Deus, mas olha o que ele fez. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele falou assim: eu não quero ser o Deus. Eu quero cumprir o propósito, então eu me humilho. Eu me torno semelhante aos homens, para cumprir o meu propósito. Você quer ser exaltado? A mais alta posição? Se esvazie de si mesmo. Se humilhe. Você quer ser exaltado? Você quer que seu nome apareça? Você quer ter alguma coisa? Eu posso te falar? Se Deus quiser te levantar para fazer algo grande, com evidência, Ele vai fazer. Você não precisa fazer. Você não precisa fazer nada. Cumpra o seu propósito. Começa lá com o seu cajado. Unja seu cajado e vai trabalhar. Vai fazer o que Deus tem para você. Se Deus quiser te dar um lugar de evidência, se Deus quiser te dar uma plataforma e um microfone na mão, Ele vai te dar, porque eu nunca almejei isso aqui também, gente. Ele vai te dar. Deus vai te dar, porque Deus é bom. Mas você está disposto a se humilhar, a ser obediente até a morte, e morte de cruz? Porque o amor a Cristo, Ele não te garante que você vai ser exaltado à mais alta posição. Quantos mártires já não deram a vida para Cristo? Na igreja primitiva, desde o começo. Quantas pessoas até hoje não morrem por levar o evangelho? Pessoas que são fiéis, ninguém conhece o nome, ninguém sabe nada. Por isso que o nosso modelo tem que ser Cristo, gente, nosso modelo de humildade. A gente nem Deus é, a gente não é nada, e a gente quer a mais alta posição. Nós queremos ser exaltados. Misericórdia, irmãos, nós não podemos. Esse não é o nosso lugar. Deus nunca nos chama porque somos bons o bastante. 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, às vezes, você está numa célula e você olha para o seu líder e fala assim: meu líder não é maduro. O meu líder não sabe muita coisa da Bíblia. O meu líder... Mas eu posso falar uma coisa para você: Deus conhece o coração do seu líder. Se Deus colocou ele nessa posição, é porque Deus quis. Então seja submisso, seja obediente. Escuta o conselho, obedeça o Senhor, obedeça a quem te pastoreia, obedeça a quem te conduz nos caminhos do Senhor, obedeça. Sabe por quê, gente? Porque nem sempre o nosso padrão humano de reconhecer quem é bom ou quem não é igual ao padrão de Deus. Olha os homens que Deus levantou. Por isso que tem esperança para nós. Deus não chamou ninguém pronto para fazer as coisas. Muito pelo contrário, Deus chama, né? Aquele um que a gente fala assim: não, só pode estar louco, Deus só pode estar louco de colocar uma pessoa dessa para fazer alguma coisa para Deus. Mas a Bíblia fala que Deus faz assim, Ele escolhe assim. E por que Ele escolhe assim? Porque Ele conhece o nosso coração. E Ele não quer que a gente se glorie em nós mesmos, né? A glória é dEle. Então, Ele escolhe as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Eu sou bem repetitiva na palavra, porque a Bíblia fala que quanto mais a gente lê a palavra, mais liberto a gente é. E eu acredito que essa manhã Deus quer libertar a gente de nós mesmos. Por isso que a gente tem que ler, a gente precisa ler a palavra, até a gente entender que nós não somos nada, que Jesus Cristo é tudo na nossa vida. E não é que nós não temos valor, é justamente porque Jesus é o nosso Salvador é que nós temos muito valor.
para Ele. Humilde para reconhecer quem nos dá a vitória. Êxodo 13:3 diz: Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Celebrar a Deus deve ser um hábito todos os dias. Então, depois que Moisés passou por todo aquele processo das pragas e o povo foi liberto, né? Deus dá uma orientação: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão. E é por isso que eu falei que às vezes a gente esquece. Quantos de nós ainda conseguimos nos lembrar do dia que nós fomos salvos? Do dia que nós aceitamos a Cristo? Por isso que tem que ser celebrado. O Senhor fala: comemora o dia que vocês saíram da escravidão. Você é filho, você entregou sua vida para Jesus, você é liberto. Isso é motivo de glória, isso é motivo de alegria. E nós precisamos celebrar. A gente não pode se acostumar com a salvação, gente. A salvação é maravilhosa, não dá para se acostumar com isso. É por isso que a gente deve celebrar, isso deve ser um hábito nas nossas vidas. Todos os dias nós precisamos celebrar o Senhor. Senhor, obrigado pelo sacrifício. Obrigado pelo seu sangue derramado. Obrigado porque você se esvaziou-se de si mesmo. E é por isso que hoje eu sou salvo. Isso tem que ser um hábito, gente. Mas o que a gente faz? A gente só reclama. A gente murmura, nada tá bom. O Senhor precisa ser celebrado. A vitória de Cristo precisa ser celebrada. Nós cantamos aqui e a gente não pode celebrar só na hora do louvor, quando o louvor toca algo assim. O Senhor precisa ser celebrado no nosso coração, na nossa mente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua misericórdia se renovou hoje. Pela sua graça que está sobre mim. Eu estava testemunhando essa semana. Que ano difícil, gente. Que ano difícil. Que ano desafiador que foi. Na minha casa foi muito desafiador. Eu só consigo agradecer ao Senhor pela graça. Que nós conquistamos através do quê? Jesus conquistou para a gente na cruz. A graça. Porque a gente não merecia. Por isso que a gente tem que celebrar. É por isso que a gente tem que olhar a obra de Cristo na cruz e falar: Senhor, obrigado. Isso tem que constranger o nosso coração. Se a gente não se constrange com isso, gente, a gente não dá o devido valor. Por isso que é tão importante a gente ser humilde. Quem que te deu a vitória? Não foi você. Cristo deu a vitória. Hoje, enquanto a gente estava cantando aqui, eu fiquei lembrando daquela música. Eu falei: meu Deus. O véu se rasgou. O sacrifício aconteceu. E hoje a gente canta aqui: saudai o Rei Jesus. Gente, se isso não mexe com a gente está aqui por Ele. Isso tem que mexer com o nosso coração. Jesus é precioso, gente. O sangue de Jesus, eu sempre falo, não é groselha. Não é uma brincadeira. Jesus é precioso. Por isso que a gente tem que celebrar. Nós somos o povo feliz. Nós somos o povo que foi liberto. Você era escravo. Você estava morto. Você foi liberto. Nós precisamos voltar à essência. Tem que voltar à essência. Igual fala aquela música. A gente tem que voltar à essência da nossa adoração. Não somos nós a essência da nossa adoração. A gente não pode se adorar, gente. Ele é a essência da nossa adoração. Humilde para compartilhar a bondade de Deus, Êxodo 13:14. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Pais, os seus filhos conhecerão o Senhor primeiramente através de vocês. Você já contou para o seu filho, dentro da sua casa, o seu testemunho, como que o Senhor alcançou sua vida? Você tem semeado a palavra de Deus na sua casa? Você tem testemunhado da fidelidade de Deus dentro da sua casa? A gente tem feito isso em casa. Um ano tão desafiador, mas a gente tem trazido as crianças para perto e falando assim: mas olha como Deus é bom. Olha que Deus não deixou faltar nada. Olha que Deus nos mantém saudáveis. Olha o que Deus está fazendo. Olha como que nós somos abençoados aqui na nossa casa. A gente quer imprimir no coração deles o quê, gente? A essência de Deus, quem Deus é.
aquele Deus que tem uma mão poderosa, que nos libertou, aquele Deus que rasgou o nosso coração. Nós precisamos fazer isso, não é o Ina Kids. O Ina Kids é uma ferramenta da igreja, a célula é uma ferramenta maravilhosa, mas a responsabilidade de nós como pais, a gente não pode colocar em cima da igreja, gente, a responsabilidade é nossa, a palavra está falando. Conte para os seus filhos. Conte para os seus filhos. Às vezes seu filho nem sabe de onde Deus te tirou. Você tem que contar quem você era, para ele entender a obra que Deus fez na sua vida. Você tem que contar, testemunha dentro da sua casa. Faça o devocional junto com seus filhos. Mostre como a palavra de Deus é poderosa. Não pode ficar só para o Ina Kids, gente. Ina Kids é uma bênção. Eu sou ministrada pelos meus filhos. Eles chegam em casa e eu falo assim, o que vocês aprenderam hoje? Conta tudo assim, ó. Eu falo, glória a Deus. Tomara que a semente não seja roubada. Tomara que a semente, né, ela fique ali dentro, que ela dê fruto. Humilde para deixar Deus te guiar. Êxodo 3,17, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Deus tem seus próprios caminhos para cumprir seu propósito. Respeite o tempo e o processo que Deus determinou para você. Então aqui Deus foi conduzindo o povo. E Deus podia ter dado o caminho mais fácil, que é o que a gente procura sempre. Mas no caso, Deus não quis fazer assim. Embora fosse o caminho mais curto. Posso falar, gente? Não dá para dar jeitinho com Deus. Não tem o caminho mais curto com Deus. Se você quer cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, você tem que aceitar o caminho que Deus tem para você. Você tem que respeitar o processo. E às vezes não vai ser fácil, não vai ser gostoso. Mas é o que Deus quer. E se a gente não tiver humildade para reconhecer que Deus quer que você faça assim, nós vamos querer fazer da nossa forma. E daí o que vai acontecer? Pode ser que a gente fique 40 anos fazendo do nosso jeito. Então aceite o que Deus tem para você agora. Está demorando? Você está achando que está demorando? Ele sabe. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Nem sempre Deus vai nos levar pelos caminhos mais fáceis que a gente quer. Mas eu garanto para vocês que os caminhos que Deus tem são bons, são perfeitos e são agradáveis. Todos os caminhos dele são assim. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Você tem coragem de entregar seu caminho para Deus? Se Ele te colocar numa rota que demora mais? Você tem coragem? Por isso que a gente precisa ser humilde para entregar para Deus. Deus guiou o seu povo para experimentar o sobrenatural. Êxodo 13, 21, 22. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Quando Deus levou o seu povo para o deserto, Deus supriu o povo no deserto. Olha só, gente, Deus guiou o seu povo para experimentar do sobrenatural. Alguém aqui já viu uma coluna de fogo pegando fogo dentro do seu quarto num dia que está frio à noite? Para te aquecer? Alguém já experimentou disso? Pode ser que você tenha experimentado. Porque Deus pode fazer. A Bíblia está falando que Ele fez. Ou quando você está andando na rua, aparece uma sombra do nada assim, ó, para você não sentir calor.
Deus cuida do seu povo. Então Deus está te levando para viver algo sobrenatural. É por isso que a gente precisa ser humilde para reconhecer o caminho que Deus quer nos levar. Como que você vai experimentar de algo sobrenatural de Deus se você não quiser obedecer? Se você não quiser ir para o lugar que Deus tem para você? Olha o cuidado de Deus, gente. É aquilo que eu estava falando para vocês. Eu experimento do cuidado de Deus na minha casa. Não tem uma coluna de fogo e não tem uma nuvem lá de sombra também na minha casa. Mas tem o cuidado do Senhor, que é a mesma coisa. O cuidado do Senhor está presente o tempo inteiro. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Você está vendo os anjos? Às vezes alguém aqui tem visão, vê. Eu nunca vi. Mas pode ser que esteja... Mas eles estão. Sabe por que eles estão? Porque a Bíblia fala que tem. Se a Bíblia fala que tem, é porque tem. Então o cuidado do Senhor está presente no meio do deserto também. Em qualquer lugar existe a provisão, existe o maná. Quem gostaria de experimentar do maná? Eu queria experimentar, porque o povo não deu valor lá. O povo só reclamou. Tinha saudade da cebola, gente. Cebola é bom, mas saudade da cebola? Que mentalidade é essa? E às vezes nós somos assim também. Deus está nos levando para um deserto, Deus tem suprido, tem dado maná, tem dado aquecimento, Deus tem dado refresco para a gente durante o dia, a gente está reclamando. Porque nós não somos humildes. Deus nos chamou para ser um povo de coração humilde. Deuteronômio 13, 1:3. Essa é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em suas mãos, a teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. Eu queria chamar o Ministério do Louvor para subir já. O que aconteceu com Moisés depois de toda a trajetória dele? Vocês lembram que Moisés, quando o povo estava reclamando, porque o povo de Deus tem um negócio com a reclamação, né? A gente nunca está satisfeito. Acho que é porque Deus já deu tudo para nós, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. E o povo estava lá no deserto reclamando: ah, não tem água, não tem isso, não tem aquilo. E Deus falou assim, né, para Moisés: então você vai diante da rocha e fale com a rocha, e dali sairão águas, certo? O que Moisés fez? Moisés bateu na rocha, e ele desobedeceu a Deus. E Deus falou que, por causa daquela atitude que ele teve, ele não iria desfrutar da terra prometida. Deus até mostrou para ele a terra, mas ele não desfrutou, ele não entrou na terra prometida. E o que eu queria chamar a sua atenção para esse texto é que aqui no final, né, de Deuteronômio, Moisés abençoou o povo de Deus. E eu fico pensando, gente, que nós, às vezes, somos feridos, somos machucados. Moisés, ele errou. Ele não deveria ter batido na pedra. E ele bateu na pedra por causa do povo. Tudo bem que não justifica, porque Deus pediu para ele fazer algo e ele não fez. Ele errou. Ele podia ter pego muita raiva do povo, apesar de que existem muitos relatos que ele falava: Senhor, eu não aguento mais esse povo. Eu não aguento mais esse povo. Esse povo não me obedece. Esse povo não me ouve. Senhor. Mas Moisés tinha muito temor do Senhor. Né? Ele falava: se a tua presença não for conosco, nem nos envia. A gente nem quer. O Senhor precisa estar presente. Então Moisés tinha todas as razões para ficar bravo com Deus, porque ele não ia desfrutar da terra. Porque quem fez ele pecar, a gente não vai jogar a culpa no povo, mas quem, né, deixou ele irritado ali naquele momento, irado, foi o povo. Só que Moisés era tão humilde para reconhecer quem Deus era e a obra que era muito maior do que ele, que antes dele morrer, ele declarou as bênçãos do Senhor para cada tribo. Eu fiquei impressionada quando eu li esse texto, porque eu não sei se eu faria isso. Eu acho que se o povo tivesse feito eu errar, eu acho que eu ia condenar todo mundo. Será que a gente não ia fazer isso? Eu fiquei pensando, eu falei: será que eu ia condenar? Por
culpa de vocês eu não vou desfrutar da terra. Mas Moisés fez o quê? Ele abençoou o povo. Essa é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele reconheceu, gente, que o povo de Deus, esse propósito pelo qual Deus tinha chamado, era muito maior daquilo que estava no coração dele, que muitas vezes, eu não vou herdar a terra prometida, não tem problema, mas eu não posso negar quem eu sou, eu vou abençoar o povo. E é por isso que não existe desculpa para nós. Não tem desculpa para a gente. Eu não vou abençoar a pessoa porque a pessoa me feriu. Você está ferido? Jesus quer curar você. Eu não vou perdoar, não sei o quê. Não tem desculpa. Não tem desculpa, gente. Para aquilo que Jesus fez na nossa vida, não tem desculpa. Jesus merece tudo. Por isso que a gente precisa ser humilde para reconhecer e falar: Senhor, me dá um coração humilde. E a gente precisa olhar para Jesus, gente, todos os dias, porque Jesus fez a mesma coisa. Jesus sendo crucificado, o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus tinha um coração humilde. É isso que nós precisamos buscar na nossa vida, gente. Não são as riquezas, não são as coisas, e nem são, sei lá, não sei o que você almeja no seu coração. Porque nem tudo vai ser ilícito, gente. Nem tudo vai ser. Mas Jesus tem que ser a coisa que a gente mais almeja no nosso coração. A presença de Deus tem que ser aquilo que a gente mais almeja no nosso coração. Como o Senhor tem falado disso comigo. O meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos chamados pelo nome, o povo de Deus, gente. Então nós precisamos ser o povo de Deus. Nós precisamos buscar humildade no nosso coração, reconhecer quem nós somos, o que Deus tem feito, glorificar o nome dEle, dentro da nossa casa, na igreja, onde quer que você esteja. Não tem outra coisa para fazer. Quando a gente alcançar a nossa terra prometida, o que a gente vai fazer lá? A gente vai adorar. Então tem que começar aqui, tem que começar agora. Você consegue declarar as bênçãos do Senhor para o seu inimigo, mesmo que você não desfrute delas? Isso revela o quanto de humildade tem no nosso coração para aceitar o sacrifício de Jesus. João 3,16. Eu acho que é o versículo mais conhecido, né? Como Deus falou comigo nessa palavra. Deus não amou só você. Você não é o queridinho de Jesus. Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. É isso que precisa estar no nosso coração. Deus amou o mundo todo. Ele deu o seu filho. Gente, isso tem que queimar no nosso coração. Essa é a essência da nossa vida. A gente veio aqui para isso. A gente adora para isso. Nós fazemos devocional para isso. A nossa vida se resume nisso. Essa é a vitória. A Bíblia consiste nisso. Deus levanta homens para estar trazendo liberdade para o seu povo. O tempo todo Deus está trazendo: liberta o meu povo, liberta o meu povo, liberta o meu povo. Nós somos o povo liberto, então a gente não pode andar como se fosse escravo. Essa é a mensagem, é isso o evangelho, é isso que nós precisamos viver. Não tem outra coisa para a gente viver. O que está faltando para você? O que falta para você? O que falta Ele já conquistou para você não perecer. O que está faltando? Por que Jesus não é tudo ainda no nosso coração? Por que Jesus não é tudo ainda dentro da nossa casa? Ele tem que ser tudo, gente.
O amor de Deus consiste nisso e mais nada. A gente canta aqui, eu vou gastar minha vida para te coroar. A gente não gasta. Eu queria que você se levantasse. Eu creio que o Senhor tem chamado a gente para a gente se converter de novo, para a gente voltar à essência daquilo que Cristo fez na nossa vida. Deus quer nos levar a ter um coração que reconhece, humilde em quem Ele é, o que Ele fez. Eu quero que você reflita no seu coração, um dia que você entregou a sua vida para Cristo. Que dia que você entregou a sua vida para Cristo? Gente, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Jesus é tudo, Jesus é precioso. Renovar o seu compromisso com Cristo, se você quer entregar o seu coração para Cristo. Um dos grandes homens de Deus, quando Deus pediu o filho dele, Deus entregou aquilo que ele tinha de mais precioso no altar do Senhor. Altar, gente, é lugar de entrega. Altar é lugar de entrega. Quero desafiar seu coração, entregar o seu coração para o Senhor, no altar do Senhor. Entregue seu coração para o Senhor. Quero desafiar o seu coração. Se você quer renovar seu compromisso com Cristo nessa manhã, pode vir à frente que nós vamos orar.
nós renovamos, Senhor, o nosso compromisso contigo. Pai, quebra o nosso coração, Senhor, porque nós precisamos de Ti. O Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nessa manhã nós apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. E nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas a Ti. Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Teu sacrifício, porque o Senhor é o Cordeiro perfeito, o nosso sacrifício perfeito, aquele que nos libertou de toda prisão, aquele que nos garantiu a vida eterna, Senhor. Obrigado, Jesus. Nessa manhã nós renovamos o nosso compromisso contigo, que é a única coisa, Senhor, que importa para nós. Pai, faz na nossa vida, Senhor, um altar de adoração e de testemunho do Seu nome. Senhor, nós não queremos envergonhar quem o Senhor é. Nós não queremos envergonhar aquilo que o Senhor fez. Então o Senhor nos faz um povo humilde diante de Ti, Pai. Humilde diante do chamado, diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, renova o nosso coração, renova a nossa fé, Senhor, nos dê ânimo, nos capacite nas nossas missões, Pai, em cada propósito que o Senhor tem para cada um de nós. O Espírito Santo nos ajude, Senhor, e também nos posicione para seguir o Senhor de forma digna. O Espírito Santo de Deus, nos ajude. Traz despertamento espiritual para o Seu povo, Pai, porque nós precisamos viver a verdade do Senhor, nós precisamos viver a verdade do Evangelho, Senhor, a começar de nós, a começar na nossa casa. Ó Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, no quanto nós temos falhado e às vezes envergonhado o Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Tua misericórdia, Pai, nós Te adoramos, Senhor, nesta manhã, porque só o Senhor é digno de ser honrado e ninguém mais. Senhor Jesus, nesta manhã eu renovo o meu compromisso com o Senhor. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, porque nesta manhã eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez pela minha vida. Senhor, me ajuda a dar um bom testemunho de quem o Senhor é na minha vida. Transforma o meu coração num coração humilde, como é o do Senhor. Porque o meu propósito é ser a cada dia mais parecido contigo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, gente. Eu quero desafiar seu coração nessa semana a adorar o Senhor todos os dias, a se lembrar o que Deus fez todos os dias. Isso que nós oramos aqui nessa manhã parece que é algo tão simples, gente, mas eu vou falar para vocês,
inferno treme a hora que a gente declara. A hora que a gente entrega a nossa vida para Cristo. O inferno treme, gente. A igreja avança, igual a gente canta aqui. É por isso que isso é importante. Todos os dias, não só hoje, nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, amém? Vamos com Deus.